Trabalho é toda ocupação útil. Bom dia! Hoje, dia 1º de maio de 2025, dia do trabalho. Dia bendito, né? Porque o trabalho nos faz grandes, nos faz sentir-se útil para a sociedade, para a família, para o nosso mundo. Trabalhar é algo muito especial. E Kardec faz uma denominação importantíssima. Ele define trabalho como toda ocupação útil. E é verdade, toda ocupação útil, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela mental, essas atividades todas têm muito valor diante de Deus. Valor diante de Deus e valor para cada um de nós, para cada um que as executam. Trabalhar é fazer com que a pessoa se sinta integrada, fazendo parte do sistema, fazendo parte da sociedade. Por isso que muitos de nós precisam ou precisavam se preparar para a aposentadoria. Porque a aposentadoria também é um outro estágio da vida, um estágio digno para todos nós. E também está no Evangelho que o repouso também é necessário. Mas, parabéns então hoje para todos os trabalhadores, para todas as pessoas que já foram grandes trabalhadores, porque neste dia, dia do trabalho, que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso irmão, e que Maria, nossa mãe, abram portas para os filhos seus que estão clamando por um trabalho, estão pedindo por um trabalho, por uma atividade, por algo que eles se sintam útil para a sua família, para a sociedade e para si mesmo. Então nós iniciamos o nosso dia com essa solicitação, com esse pedido. Pai, abram portas para esses irmãos, para esses amigos, para esses entes queridos que estão necessitados de um lugar para executarem o que sabem e se sentirem úteis perante a vida. Nós estamos, então, rogando a vós, nosso Pai, ao Senhor, nosso irmão Jesus, e a nossa mãe, a Nossa Senhora Consoladora, que abram portas para esses que estão clamando por uma atividade. E vamos iniciar o nosso dia com a nossa leitura, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, nós estamos estudando bem-aventurados os pobres de espíritos ou bem-aventurados os humildes, né? Nós estamos no item 2 e assim está escrito, né? Homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Os homens de saber, né? Vamos entender como a ciência, né? Os homens de saber são os cientistas e os homens de espíritos são os homens que estão envolvidos com a religião.
Porém, é um clássico, né? É um clássico no mundo você ouvir que existe uma disputa entre a ciência e a religião de sempre, né? Desde sempre. De um lado, os cientistas e de outro lado, os religiosos. Desde a antiguidade e até agora, né? A nossa modernidade sempre foi assim. A maioria dos cientistas são materialistas e um ou outro é que estão ligados com religião. Hoje, com a ciência e a religião, parece que estão começando a dar as mãos. A gente já vê algumas coisinhas aqui, outras acolá. Por exemplo, na Universidade de São Paulo, a gente já tem conhecimento que eles vêm estudando a fluidoterapia, né? O passe, né? Então, já existe uma intenção, uma vontade de conhecer um pouco mais da parte espiritual. Também já existe a Associação Médica Espírita, né? Embora sendo um pequeno número, e após 2 séculos, né? Após 2 séculos não, seriam 2 milênios, né? E vários séculos, agora é que nós temos conhecimento de Associação Médica Espírita. Mas está tudo certo, tudo está no seu tempo, tudo está no tempo de Deus, tudo está certo como está. Isso que a gente deve sempre entender, que está certo como está. Então, nós temos que entender que se Deus criou tudo, não era para ter esse problema de ciência com religião. Mas existe, está aí para todos nós vermos, para todos nós constatarmos, tá? E eles estão agora dando as mãos. Mas, quando a gente vê aqui, né, no texto, homens de saber e de espírito, né? Homens de saber e de espírito, a tradução correta seria espírito de saber. Seria o espírito de saber, que são espíritos inteligentes e por isso se fizeram orgulhosos, né? Se fizeram orgulhosos e prepotentes, e sem conseguir ver a presença de Deus em nada. Tanto que está assim escrito, né? Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas, né? Então, nós precisamos estar conscientes que existem esses espíritos inteligentes e que são prepotentes, que são orgulhosos, né? E que eles realmente não enxergam a presença de Deus em tudo como nós que cremos em Deus. Então, os cultos e estudiosos acreditam, né? Cultos e estudiosos acreditam que muitas pessoas que ficam atrás de crenças são ignorantes. Então, eles colocam, né, coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, tá? Então, eles acham que nada disso é importante, Muitos desses inteligentes acham que as outras pessoas, por estarem ligadas a espiritualidades, são pessoas limitadas, são pessoas até com uma inteligência diminuta, inteligência muito pequena. E eles, os inteligentes, né? Esses cientistas muito inteligentes que não consideram Deus, muitas vezes se consideram acima de qualquer pessoa, né? E concentrando, tem aqui também, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Então eles são tão, assim, se julgam tão importantes que eles concentram o olhar deles sobre eles mesmos,
é um egocentrismo muito grande. Mas tudo isso é um materialismo a toda prova. Então, fixados em si, eles não valorizam Deus, eles têm uma inteligência em excesso, né? Só que essa inteligência muito grande cega a pessoa. E se o espírito não tiver humildade, ele se acha mais importante e mais do que autossuficiente para tudo. Ele não tem necessidade de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, né? Mas nós que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus, que acreditamos em Maria, nossa mãe, nós devemos estudar, nós devemos desenvolver a nossa inteligência, sim. Mas a gente nunca deve se sentir mais do que verdadeiramente nós somos, né? Nós somos muito pequenos diante de Deus, porque a inteligência excessiva cega, o espírito fica cego. Então, hoje se olha para um espírito integral, né? A gente procura olhar, né, o homem integralmente, né? Porque existe essa necessidade da religião e a ciência começarem a fazerem as pazes, porque de uma forma ou outra a religião completa a ciência e a ciência completa a religião. Então, este trecho aqui, né, que está falando dos homens de saber e de espírito, que eles são prepotentes e orgulhosos, que eles não se dignam a olhar nem para Deus, é um alerta para aqueles que se julgam muito inteligentes. Porque nós devemos sim, com a nossa inteligência, auxiliar as outras pessoas, auxiliar o próximo, auxiliar as pessoas que necessitam e fazer da nossa inteligência algo que qualifique a nossa vida e qualifique a vida das pessoas que vivem conosco e em torno de nós, né? Porque a inteligência ou a pessoa inteligência não tem nada de especial ou de diferente dos outros, a não ser que ela realmente leve a inteligência dela toda para o mal. Daí ela vai ser diferente, sim. Ele vai ser um homem, uma mulher coberta de atitudes e de comportamentos arrogantes, maldosos e ruins. E nós queremos buscar aprender sempre, através da oração, através do amor ao próximo, a sermos sempre humildes. E vamos então buscar na nossa oração de hoje o pedido a Deus, a Jesus e a nossa mãe, que o nosso trabalho em nós mesmos seja o de nos melhorar. Neste dia do trabalho, onde a gente necessita do trabalho externo, onde nós necessitamos do trabalho para a nossa vida, para suprir a nossa vida material, nós também rogamos que nós tenhamos força e coragem para que nós possamos trabalhar em nós mesmos, em nossa edificação moral e ética, em estarmos minimizando, diminuindo, extirpando, retirando todos os nossos vícios, todas as nossas mazelas, todas as nossas atitudes e comportamentos inadequados. Que nós tenhamos coragem de identificar e trabalhar sobre cada um desses problemas para eliminá-los da nossa vida. Acredite, meu irmão e minha irmã, que a oração, que esse contato direto com Deus, com Jesus, com Maria, nossa mãe e com os bons espíritos, nós vamos nos transformando. Então que hoje fique a grande mensagem para todos nós, que Deus, Jesus,
Maria e os bons espíritos abram as portas para aqueles que estão à busca de um trabalho e que eles também nos ajude individualmente a trabalharmos dentro de nós todas as ações, as situações, os comportamentos, as atitudes que não devem ser mais bem-vindas dentro de nós. Que nós devemos extirpar todos os comportamentos ruins e os comportamentos equivocados. Pedimos a Deus, a Jesus, a Maria e aos bons espíritos que chegue próximo do seu coração e que ouça o seu pedido e que ouçam o seu clamor, porque você deve, nesse momento, falar, pedir, solicitar o esclarecimento desses seres tão especiais. Faça desse momento um diálogo sublime. Faça desse momento um momento de intimidade com o Pai, com a Mãe, com o nosso irmão, com os nossos amigos, os bons espíritos. Que você consiga ter na sua mente uma paz e tenha saúde para o seu corpo. Gostaria de agradecer a você que está sempre colaborando conosco em divulgar o nosso espaço, fazendo bem para o seu amigo, seu colega, seu parente, que necessita também da oração. Se souber que alguém está necessitado, coloque o nome dele aí embaixo, ou o seu próprio nome, se você precisa também de uma oração específica. Muito obrigada pela sua companhia. Faça desse momento um momento de muita conexão com o Divino, com Jesus, com Maria. Eu espero que você, ao término desse nosso encontro, tenha a sua mente mais clarificada e o seu coração mais sereno. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada a Deus por esta oportunidade e eu te espero amanhã às 7h07 para mais um encontro. Fica aqui um lembrete sempre. Orar é a única maneira de você estar sempre bem. E o nosso endereço é www.orandosemprebem.com. Muito obrigada, um beijo do meu coração para o seu coração e até amanhã.